És a razão da nossa vida, ó rosa amada, por nós teus filhos sempre adorada. Não há tristeza e nem luta nesta vida que apague a nossa alegria, pois a luz do teu amor, Santa Vó Rosa, nos fortalece dia e noite, noite e dia, Vó Rosa. Vó Rosa, querida, és a razão da nossa vida. Vó Rosa, amada, por nós teus filhos sempre adorada. Não há problemas e nem dificuldade que tire nossa tranquilidade, pois confiamos em ti, Santa Vó Rosa, que nos dá paz e muita felicidade, Vó Rosa. Rosa, querida, és a razão da nossa vida. Ó Rosa, amada, por nós teus filhos sempre adorada. E não há nada neste mundo de ilusão pra dividir o amor do nosso coração, porque vivemos para ti, Santa Vó Rosa. É impossível a nossa separação, Vó Rosa.
Rosa querida, és a razão da nossa vida. Vó Rosa amada, por nós teus filhos sempre. Prezados irmãos, nesse instante nós vamos iniciar a nossa reunião. Portanto, convido os nossos irmãos a partir desse instante a estarem todos com muita reverência e respeito, pois estamos diante da presença dos santos dos céus, que enviados por Deus, o nosso Pai Celeste, cá estão conosco para participar desta reunião e também abençoar a todos nós que hoje aqui estamos presentes. Eu apresento aos nossos irmãos a minha saudação, com o desejo de que a bênção gloriosa de Deus, o nosso Pai, também de Jesus, o nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e também do nosso Santo Primaz Irmão Aldo, esteja no viver de todos, que a bênção desses gloriosos santos dos céus recaia sobre o viver de todos os nossos irmãos nesta hora. Transmito também o abraço fraternal do nosso Santo Primaz, que envia para todos os nossos irmãos e irmãs apostólicos, inclusive também para aqueles que nos assistem através da internet, os internautas, que sejam bem-vindos à nossa reunião, inclusive também aqueles que nos visitam. Digo que é uma satisfação muito grande nós, que somos apostólicos, ter a sua pessoa em nosso meio. Eu convido os que estão assentados a se colocarem em pé, todos em sentido de oração. Nós iremos orar para iniciar a nossa reunião. Santíssimo, glorioso e onipotente Deus, Pai Celeste, Deus de bondade, de amor e de misericórdia, nós te amamos, ó Pai, e adoramos o teu santo nome, porque és o nosso Criador. E nós exaltamos o seu imenso poder, poder grandioso, miraculoso e perfeito, que está presente entre nós nesses dias, através do Consolador, a nossa Santa Vó Rosa. Nós exaltamos a existência desse poder entre nós, a nos guardar, amparar e proteger. E ao estarmos iniciando
esta reunião. Suplicamos para ela a tua bênção, que o Senhor, ó Pai, envie do altos céus teus santos, teus anjos, para conosco estarem presentes, participando desta reunião, abençoando toda esta realização, todos os nossos atos devocionais, bem como abençoando a cada um dos nossos irmãos que hoje se fazem presentes nesta reunião. Portanto, declaramos a nossa reunião iniciada, que seja a mesma para a honra, glória e louvor de Deus, nosso Pai Celeste, de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, nossa Mãe Celeste, também da nossa santa e querida avó Rosa, o Espírito Consolador, e do primaz, profeta, santo irmão Aldo. Que o nome desses santos gloriosos dos céus sejam nesta reunião louvados e engrandecidos. Amém. Número 1, Igreja Forte. Nós prosseguiremos com a nossa reunião, no momento cantando alguns corinhos para louvar e engrandecer aos santos de nossa fé. E nós iniciaremos cantando o corinho de número 44, Agora Sou Santo. Meu coração Vamos cantar o corinho de número 52, Com Jesus e a avó Rosa.
avançai. Empunhando o Evangelho de Cristo, ó irmãos, sem querer avançai, sempre avante com fé a marchar, em o Consolador proclamar. Enviarei outro Consolador, foi a sua palavra final. Quem pregar o que o Mestre mandou, herdará o galardão de esplendor. Vamos cantar o corinho de número 76. Mocidade, trabalhai. Vendo um povo oprimido, mocidade corajosa trabalhai, convidando e trazendo muita gente para o reino de nosso Pai. Com vosso entusiasmo e vigor, com amor e fé alucinante, podeis ajudar ao nosso Senhor, salvar almas e dar-lhes santidade. Ó moço, tu que sentes vocação para servir e encher-te de luz, não fujas, viva santificação e farás a vontade de Jesus. Amém. Irmãos, em prosseguimento à nossa reunião, nós vamos ouvir a apresentação do coral. Eles irão apresentar o hino Linda História de Amor. Vamos ouvir com muita fé e com muita atenção, pois trata-se de uma homenagem que fazemos ao nosso Senhor Jesus. Vamos ouvir com muita atenção a apresentação deste hino.
pelo coral, o hino Gozamos Tua Paz. Ainda nós estamos homenageando a pessoa celestial do nosso Divino Mestre e Senhor Jesus, pois com o seu sacrifício, nesta atualidade nós gozamos da paz que Ele, Jesus, nos concede. Ele, Jesus, ele diz assim: irmãos, a minha paz vos dou, mas não como o mundo dá. Uma paz muito especial e distinta da que existe no mundo, totalmente diferente. E que nós, como povo de Deus, como povo apostólico, somos privilegiados com esta paz. Vamos ouvir esta apresentação do hino Gozamos Tua Paz. Gozamos
Prezados irmãos, neste momento de nossa reunião, nós temos uma grande oportunidade de demonstrar o nosso amor, também o nosso reconhecimento pelo ministério de Jesus. Inclusive também da nossa Santa Avó Rosa e do primaz Santo Irmão Aldo. É momento, irmãos, de fazermos as nossas contribuições. Oportunidade que temos de ouvir o apelo que nos envia o nosso Santo Primaz através deste boletim e compreender as tuas palavras, o seu apelo e dar a nossa demonstração de fé, de carinho e de amor à pessoa do nosso Santo Irmão Aldo, que nesta atualidade nos apresenta Jesus. Então eu vou ler aos nossos irmãos esta mensagem dele, Santo Irmão Aldo, o seu apelo a respeito das contribuições. E convido os nossos irmãos que nesse instante acompanhem as palavras do nosso Santo Irmão Aldo, que os enviou com tanto amor, com tanto carinho. Eu vou ler aos nossos irmãos ensinos do Irmão Aldo a respeito do sagrado dever de contribuir para a Igreja de Jesus e do Santo Consolador. Oferta especial para a Páscoa de Jesus, nosso Senhor. Estimados irmãos e irmãs, mostrei-lhes, através do boletim da última semana, que para que a nossa igreja cumpra sua sagrada missão na terra, é preciso que possa contar com um povo muito unido, que haja em cada coração o sincero desejo de servir a igreja, de participar com amor das nossas reuniões, de prestar adoração e louvor a Deus, o Pai e aos seus santos, e a boa vontade em contribuir com ofertas espontâneas, a fim de que nada falte para que a nossa igreja realize a sua obra na terra, que tenha finalidade de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus e as suas bem-aventuranças, a fim de que muitas almas sejam santificadas e salvas para o reino dos céus. Também expliquei que o nosso Deus, Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e eu, Irmão Aldo, dependemos de todos os irmãos e irmãs para a manutenção e a divulgação da obra que a nossa igreja está realizando na terra, inclusive para anunciar que a Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador da promessa de Jesus, nosso Senhor. Temos ainda muito trabalho pela frente. A seara é grande e a nossa missão é de grande valor e significado para o reino dos céus. Por isso que lhes disse que eu, Irmão Aldo, e a Santa Avó Rosa confiamos no amor e no esforço de cada apostólico,
e que temos certeza de que todos estarão lutando lado a lado comigo e com o Santo Consolador, a fim de que unidos possamos realizar o que nos compete nesta obra de tão grande valor para o reino dos céus e para a salvação dos humildes e contritos de coração. No domingo de Páscoa, preparem uma contribuição especial, a fim de que possamos contar com esta oferta dos irmãos e irmãs para nos prepararmos para a semana do batismo, ocasião em que receberemos muitos irmãos e irmãs do interior e de outros estados que virão se batizar, bem como aqueles que virão para acompanhá-los. Eu, irmão Aldo, conto com o amor e com a generosidade de todos os apostólicos. Recebam a minha bênção e o meu abraço fraternal, com o desejo de que sejam muito felizes e abençoados. Nosso Santo Primaz, irmãos, ele tem um desejo muito grande. É grande mesmo, irmãos, o desejo do nosso Santo Irmão Aldo de salvar almas para Deus, o nosso Pai. Inclusive, esta é a razão de ser do profeta de Deus nos tempos do fim. E ele, Santo Irmão Aldo, através deste boletim, ele está pedindo que os nossos irmãos e irmãs lutem lado a lado com ele, Santo Irmão Aldo, e com a nossa Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, para que nós, como povo de Deus na terra, como igreja apostólica, como família de Deus, família apostólica, nós possamos, junto ao nosso Santo Primaz e à nossa Santa Avó Rosa, cumprir com a nossa missão de apostólicos, com o nosso dever, que é levar aos corações a muitas e muitas pessoas, irmãos, que estão lá no mundo, sofrendo com as ilusões, com o pecado, com os vícios, com o sofrimento do mundo. Mas muitos são humildes. Às vezes, irmãos, são bons de coração. São pessoas que merecem o perdão e merecem uma oportunidade para serem de Deus. Uma oportunidade, irmãos, para conhecer o verdadeiro Jesus anunciado nesta igreja apostólica. E ele, Santo Irmão Aldo, irmãos, como disse, tem um desejo muito grande. E é exatamente por isso, irmãos, que ele, Santo Primaz, está nesta oportunidade, assim como em tantas outras, fazendo um apelo ao coração dos nossos irmãos. Façam as suas ofertas com amor. Façam as suas ofertas, irmãos, com dedicação, com alegria. Todos os apostólicos, quando vão ofertar, precisam ter essa alegria. Porque, irmãos, ofertar
Para a Igreja Apostólica, significa participar da obra de Deus. Significa, irmãos, ajudar a Deus, o nosso Pai, e a Jesus a salvar. Por isso, o nosso Santo Primaz faz esse apelo e, inclusive, ele tem notado, ele, Santo Irmão Aldo, tem notado que muitos irmãos e irmãs têm feito assim. Quando fazem as suas contribuições, demonstram grande entusiasmo, grande dedicação, amor, alegria pelo ato de contribuir para com a Igreja de Deus. Irmãos, é uma oportunidade que nós temos de participar da obra de Deus na terra. Aproveitem, irmãos, esta oportunidade. Façam suas contribuições com bastante amor, com bastante dedicação, e que estas contribuições que os nossos irmãos e irmãs irão fazer nesse instante sejam uma demonstração, irmãos, do seu amor, sua gratidão por esta Igreja Apostólica, pela nossa santa e querida avó Rosa, pelo nosso santo primaz irmão Aldo, por Jesus, nosso Senhor, Divino Mestre, e também por nossa Mãe Maria Santíssima. Façam, irmãos, as suas contribuições agora, e que a nossa santa e querida avó Rosa recompense a todos os nossos irmãos com bênçãos incontáveis para o viver de todos. Amém. De cabeças curvadas, nós iremos orar para consagrar as ofertas. Querida e santa avó Rosa, Espírito Consolador, nós te adoramos, ó Santa Poderosa, pois quando recebemos este apelo do nosso santo primaz irmão Aldo, nos ensinando que devemos fazer o melhor para esta Igreja Apostólica, devemos cumprir com a nossa missão na terra de ajudar na obra de Deus. Quando recebemos estas palavras, nós nos lembramos da Senhora, porque a Senhora Santa Avó Rosa sempre foi assim. A Senhora Santa Avó Rosa tudo fez para com esta obra, para com esta Igreja Apostólica, o seu esforço, a sua dedicação, o seu empenho, o seu trabalho, a sua luta, para que esta igreja fosse assim como é vitoriosa. Por isso, quando vamos contribuir, nós nos espelhamos na Senhora, pois iremos fazer nesta hora as nossas contribuições com amor, com desapego, desprendimento, com dedicação a esta obra tão bela, realizada nesses dias pela Senhora, utilizando a pessoa do primaz. Portanto, peço que a Senhora abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs que irão ofertar, dando a eles a paz, a bênção celestial, para que eles tenham sempre a facilidade no sustento do seu lar e que tenham sempre esta possibilidade de ajudar no sustento desta obra tão bela que é a nossa Santa Igreja Apostólica. Portanto, declaramos as nossas contribuições consagradas e que as mesmas sirvam para o crescimento e a expansão desta obra que é a Igreja Apostólica aqui na terra. Amém. As nossas irmãs irão passar com as salvas e todos poderão contribuir em seus lugares.
ainda na sequência de nossa reunião. Quando já for possível, nós ouviremos um hino a ser apresentado pela orquestra. Teu sacrifício, Jesus. Vamos ouvir a apresentação desse hino através da orquestra.
Nós vamos ouvir agora, irmãos, pelo coral, o hino Testemunhas Mártires. Um hino muito belo, irmãos. Os nossos irmãos irão apresentar e nós todos vamos acompanhar com muita fé.
poder do mal irá se levantar. Grande sofrimento e tormento sobre elas virá. Calúnias, injúrias de toda sorte, igual ao da cruz, será o seu sofrer até levá-las à morte. Seus corpos abatidos, seu sangue derramado, ficarão estirados na praça da grande cidade. Na terra haverá grande clamor, pois ressurgirão, mostrando à humanidade que são as verdadeiras testemunhas do Senhor. Aviso os nossos irmãos aqui desta filial, nossa congregação de Curitiba, aqueles que desejarem participar da festa do batismo em nossa sede,
ainda existem vagas para aqueles que assim desejarem. Portanto, irmãos, ainda existem vagas para ir, aqueles que desejam se batizar, bem como aqueles que desejam participar da festa do batismo. Então, aqueles que se interessarem por esta oportunidade, então devem se dirigir à mesa de recepção e falar com a pessoa responsável. Nesse instante, irmãos, que todos os nossos irmãos e irmãs que hoje estão aqui presentes continuem nesta reverência, irmãos, neste silêncio, pois isto é muito agradável para a nossa reunião e facilita para que os santos enviados por Deus, o nosso Pai Celeste, que vem participar desta reunião, abençoe ricamente o viver dos nossos irmãos enquanto ouvem, enquanto estão ouvindo as palavras do nosso Santo Primaz, que nesse instante vou apresentar aos nossos irmãos. A primeira mensagem que nos envia o nosso Santo Primaz é a respeito do batismo e que deve ser ouvida por todos os nossos irmãos candidatos ao batismo, todos aqueles que ainda não se batizaram na Igreja Apostólica e também por todos nós outros que já somos batizados, pois devemos manter o voto que fizemos no ato do batismo para sempre em nosso viver. Então eu vou ler aos nossos irmãos ensinos do irmão Aldo a respeito do batismo nas águas. O próximo batismo será realizado no dia 20 de abril na sede apostólica. No entanto, as reuniões destinadas ao preparo dos que irão se batizar serão realizadas a partir da quarta-feira, dia 17. Os que estão se preparando para se batizar devem fazer a sua ficha de batismo na congregação que frequentam regularmente ou na sede, mediante a entrega de uma foto 3x4 e apresentação dos documentos de identidade e CPF. Se o menor ainda não tiver documento oficial de identidade, deverá apresentar a sua certidão de nascimento e no dia da viagem deverá estar de posse desse documento para efeito de fiscalização da Polícia Rodoviária. Todos quantos desejam participar da festa do batismo devem indicar o seu nome ao responsável de viagem de sua congregação, a fim de que possamos ser informados da sua vinda e podermos organizar a viagem e hospedagem dos irmãos. Todos os que participam do sacramento do batismo têm o direito de serem chamados filhos de Deus, visto que o seu espírito já foi lavado e purificado pelo sangue de Jesus, nosso Senhor,
que deu a sua vida para que tenham o direito de pertencer ao reino dos céus. Esforcem-se em buscar a santificação de sua alma, para que sejam puros de coração, sem sentimentos e costumes maus, sem vícios, nem atitudes ou comportamento inconvenientes aos filhos de Deus, e alimentem o sincero desejo de serem inteiramente fiéis a Jesus, a Santa Avó Rosa, a Maria Santíssima e a minha irmão Aldo, e a doutrina e a disciplina da nossa igreja. Ensinos preciosos que indicam o caminho da felicidade e da salvação. Lutem sem se esmorecer a cada dia para conservar a vida que foi dada à sua alma por Jesus e pela nossa santa e querida Avó Rosa. É dada, portanto, irmãos, a oportunidade do batismo. Todos aqueles irmãos e irmãs que ainda não se batizaram, estes devem se esforçar para já neste batismo se batizar na Igreja Apostólica, pois estarão tomando a atitude, irmãos, mais feliz do seu viver, de se entregar em espírito a Jesus, o nosso Senhor, também a nossa Santa Avó Rosa e ao primaz Santo Irmão Aldo. Ou seja, se entregar a Deus, o nosso Pai, pois todos aqueles que se batizam na Igreja Apostólica fazem uma promessa importantíssima de morrer para o mundo, para viver somente para Deus. Esta é a promessa que fazem no ato do batismo. Todos os nossos irmãos devem se esforçar, se ainda não são batizados e que têm idade igual ou superior a 12 anos, devem se batizar. A outra mensagem, irmãos, que nos enviou o nosso Santo Primaz e que aqui está neste boletim, é a respeito da Páscoa, falando especialmente de Jesus, do seu ministério, do seu sacrifício que fez por nós na cruz do Calvário. Irmãos, prestem atenção nas palavras do nosso Santo Irmão Aldo. Irmãos, esta mensagem de Jesus, ou seja, o ministério de Jesus, o seu sacrifício, está intimamente ligado à história da Igreja Apostólica. Percebam isso, irmãos. Eu vou ler aos nossos irmãos agora esta mensagem que nos enviou o nosso Santo Primaz, Irmão Aldo, e que fala a respeito da Páscoa, fala a respeito de Jesus. O valor e o significado do sacrifício de Jesus, nosso Senhor, e a sua grande vitória sobre a morte. Jesus, nosso Senhor, é o Messias, ou
o Cristo prometido por Deus, o Pai, e que foi anunciado pelos santos profetas e pelo salmista Davi. Ele é o santo que viria com a missão de tirar o pecado do mundo, de todos os que aceitassem a sua palavra e a sua missão de Salvador, conforme declarou o profeta São João Batista, na ocasião em que Jesus o procurou, a fim de ser por ele batizado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. São João Batista aponta a Jesus como o Messias esperado e passa a anunciar que, dali em diante, a criatura humana encontraria o perdão para os seus pecados e a salvação de sua alma somente através dele, nosso Senhor Jesus. Foi por esse motivo que nosso Senhor também afirmou, conforme foi registrado pelo apóstolo São João. Então Jesus, ele disse assim: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nosso Senhor Jesus cumpriu plenamente a sua missão e a obra de salvação que veio à terra realizar. O seu ministério foi completo e o seu sacrifício é de valor eterno para a salvação e a santificação do pecador contrito de coração, que a ele se entrega e que em nossos dias aceitem a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador prometido por ele, para revelar a sua doutrina e manifestar o seu poder de salvar e libertar os que crerem na missão desta Santa de Deus. Jesus trouxe aos homens e mulheres de boa vontade a doutrina do seu Pai, ou seja, o conjunto de ensinos que santificam e moralizam aos que o aceitam como seu Salvador e que estejam dispostos a viver em santificação e honra. Conforme a vontade do Pai, e para que se cumprisse as profecias a respeito de sua missão, Jesus teria que se dar em sacrifício para consumar a perfeita obra de salvação e garantir a redenção e a santificação da criatura humana. Assim anunciou o profeta Isaías, falando a respeito do Cristo que Deus enviaria para redimir a criatura humana. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus realizou uma obra vicária. E vicária quer dizer em lugar de outra pessoa. Nesse caso, ele foi sacrificado
para nos livrar do domínio do pecado, foi martirizado para resgatar a nossa alma do pecado. Nosso Senhor foi imolado como um cordeiro para tirar os pecados e todo o mal dos que creem e que se convertem das trevas para a luz a esta verdadeira fé. A inveja e a maldade dos homens foram inevitáveis em relação a Jesus. Perseguido e acusado injustamente pelos sacerdotes do templo e pelo conselho de juízes, com base em mentiras e calúnias, Jesus foi preso e levado ao governador romano para que fosse condenado à morte de crucificação, a qual eram condenados os malfeitores. No entanto, irmãos, o sacrifício e o martírio na cruz foram profetizados pelo profeta Isaías ao anunciar que o Cristo seria morto para a redenção e salvação da criatura humana. Jesus confirmou com seu sangue a nova aliança, o Novo Testamento que havia feito com Deus, a fim de resgatar a criatura humana do pecado e preparar um povo para ser levado aos céus. Por isso, ao celebrar a Santa Ceia, a Santa Comunhão com os seus discípulos, ele disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Porém, a morte não teve domínio sobre Jesus, o nosso Senhor. Ao terceiro dia, depois que fora sepultado num túmulo novo, escavado na rocha e fechado com uma grande pedra, o Divino Mestre ressuscitou glorioso, no mesmo corpo nascido da Virgem Maria. Com essa grande glória, com esta grande vitória, Jesus conquistou o direito de reinar para sempre com Deus, o Pai, e o direito de continuar a ser o Divino Mestre, o Redentor para salvar e santificar um povo para os céus. O sacrifício de Jesus e a sua ressurreição são a garantia de suas preciosas promessas e bem-aventuranças, quais sejam a vida e a eternidade da nossa alma, a vinda do Espírito Consolador, a promessa de que haveria um só rebanho e um só pastor, e a formação de sua igreja apostólica. No próximo domingo, comemoraremos a Páscoa, celebrando a grande vitória de Jesus, nosso Senhor, que alcançou sobre a morte e exaltando a sua gloriosa ressurreição, com o qual derrotou para sempre o poder do mal que domina este mundo.
Jesus é a nossa Páscoa, pois na Santa Comunhão nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue, sendo esta outra grande graça advinda do seu sacrifício e da sua ressurreição, através dos quais Jesus deu a sua vida por nós. Nós apostólicos somos muito agradecidos a Jesus, o nosso Senhor, pelo ministério que realizou na terra, pelo sacrifício que sofreu na cruz para ser o nosso Salvador, por haver instituído o sacramento da Santa Comunhão para alimentar o nosso espírito com as suas virtudes preciosas, por haver preparado e enviado a Santa Vó Rosa e por haver formado a sua Santa Igreja. Na Páscoa, adoramos e louvamos a Jesus por seu glorioso ministério realizado em nosso favor. Adoramos também a sua Santa Mãe, Maria Santíssima, pelo Filho que nos deu. E igualmente bendizemos e exaltamos a Santa Vó Rosa, por ensinar a nossa Igreja a compreender e dar valor ao sacrifício de Jesus, nosso Senhor. Prezados irmãos, estas são as palavras do nosso Santo Primaz. Ele, Santo Primaz, irmão Aldo, nos incentiva a amar Jesus, assim como nossa Santa Vó Rosa, a respeitar o ministério exercido pelo Mestre, Príncipe da Paz, Salvador da humanidade. Jesus, irmãos, Ele, através de todo o seu poder e glória, está salvando até os dias de hoje a todos aqueles que aceitam a sua palavra, aceitam os seus ensinamentos, aceitam os seus exemplos de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia. Até hoje, irmãos, até esta atualidade, todos aqueles que se entregam a Jesus, no mesmo instante são considerados filhos de Deus. Tal é o seu grande poder de salvar. Por isso, irmãos, por isso mesmo que Ele é considerado o Salvador, o Redentor da humanidade. E nós, como povo apostólico, somos ensinados pela nossa Santa Vó Rosa e pelo nosso Santo Irmão Aldo a seguir Jesus, a respeitar os seus ensinamentos, colocar em prática em nosso viver os seus ensinamentos preciosos. Pois assim fazendo, irmãos, nós estaremos garantindo o nosso ingresso, o direito de ingressar no reino dos céus. Pois Jesus, irmãos, dá esse direito para todos aqueles que colocam em prática no seu viver as suas palavras e os seus ensinamentos. O nosso Santo Irmão Aldo
enviou carinhosamente para nós a sua mensagem para todas as famílias apostólicas. Ele, irmão Aldo, ele está dizendo assim: irmãos, eu, irmão Aldo, desejo a todas as famílias apostólicas e aos que nos visitam uma feliz Páscoa, com muita paz e com muita alegria em seus corações, e que a graça de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e de Maria Santíssima esteja em cada coração. Esta é a mensagem que enviou para nós o nosso santo irmão Aldo. Nós teremos, irmãos, casamento no dia 13 de abril, aqui nesta congregação de Curitiba. Nosso irmão Emerson Fiuza e da nossa irmã Jaqueline de Almeida. Será, portanto, no dia 14 de abril, com início às 16h30. Prezados irmãos, meu agradecimento pela presença de todos, pelo silêncio, pelo respeito que dispensaram a esta reunião. Desejo que a Santa Avó Rosa os abençoe ricamente no seu viver, dando-lhes muito da sua bênção, da sua graça, e que esta bênção e esta graça seja perene no viver de cada um dos nossos irmãos. Amém. Convido os que estão assentados a se colocarem em pé. Vamos todos em sentido de oração, orar para encerrar a nossa reunião. Santíssimo, glorioso e onipotente Deus, Deus de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia, nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Criador, Criador dos céus e da terra, de tantas coisas bonitas, perfeitas, muitas que garantem a nossa subsistência nesta terra. Criador também de santos poderosos que habitam o seu reino, que ajudam nesta obra. Por isso nós exaltamos o seu incomensurável dom de criar, pois és o Criador. E através desse dom, criou na pessoa da Santa Avó Rosa o Espírito Consolador, na pessoa do irmão Aldo, o profeta dos tempos do fim, para nos ajudar a vencer, para nos ajudar a sermos, aqui na terra, um povo vitorioso. Por isso nós te adoramos, ó Pai. E quando estamos encerrando esta reunião, suplico que o Senhor, através dos seus santos e anjos, abençoe a cada um dos nossos irmãos, a estes que estão em sentido de oração, suplicando pela tua bênção e pela tua graça. Suplico, ó Jesus bendito e Senhor, que lhes conceda da tua paz, da tua bênção celeste. Muitos estão pedindo para que haja a paz no seu viver, no seu lar. Outros estão pedindo pela sua saúde, pelo seu bem-estar. Que o Senhor Jesus abençoe a todos, inclusive aqueles que decidiram, nesta oportunidade, lá no seu lar,
acessarem o site para assistirem à reunião da Igreja Apostólica, tomaram essa decisão para que a reunião da igreja esteja no seu lar. Que a Senhora Santa Vó Rosa os abençoe também. Que o Senhor Santo Irmão Aldo lhes conceda das virtudes dos céus, da graça celestial, assim como concede a todos nós. Me lembro dos nossos irmãos que, por motivo muito justo, não puderam participar desta reunião. Que a sua bênção celeste, ó Santa Vó Rosa, esteja sobre eles também. Assim como peço que esta bênção seja estendida para as pessoas que têm os seus nomes colocados nesta caixa contendo pedidos de oração. Que a tua bênção, Santa Vó Rosa, que a tua bênção, Santo Irmão Aldo, esteja sobre eles também. Encerramos, pois, esta reunião, apresentando nosso sincero louvor a Deus, nosso Pai Celeste, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, profetas e apóstolos, ou seja, a todos os santos e anjos dos céus. Amém. Nossa reunião está encerrada. A paz do Senhor a todos. Amanhã nós teremos a festa de Páscoa aqui nesta congregação, com início às 12 horas.